gente fechar, eu queria que você desse um cenário, né, de quem está disputando as eleições de Itapuã, qual é o candidato ali da extrema-direita, né, os candidatos ou a candidatura, né, da esquerda, né, gostaria que você falasse um pouco desse cenário. Sim, aqui em Taboão, conforme eu falei para você, quando o PSOL abriu a discussão do processo eleitoral, nós levamos para dentro do PSOL a discussão e defendemos a posição de uma frente de oposição de esquerda na cidade. O governo Aprígio é um governo que tem características de governo de frente popular. Ele tem no seu interior, por exemplo, o PT. O PT é parte do governo. Embora no processo eleitoral de 2020 o PT tenha saído com uma candidatura independente, tão logo o governo assumiu, o PT entrou no governo, passou a compor este governo, assim como também o PCdoB. Tá? O PSOL não é parte do governo, embora alguns militantes do PSOL aqui, a começar pelo que era presidente, tenham apoiado o Aprígio no segundo turno da cabeça dele, porque a posição do PSOL foi de voto nulo na disputa entre o Aprígio e o Daniel Bogalho, que era, na época, acho que do Republicanos. Bem, não, na época ele era do PSDB, ele era o sucessor do prefeito que estava em exercício aqui dentro do município, Fernando Fernandes. E então o governo de frente, o governo do Aprígio tem essa característica de governo. O PT está dando essa característica ao entrar no governo. E nós defendemos a frente de oposição de esquerda antes das eleições. Essa frente não avançou. E o que ocorreu foi que o PT saiu na coligação junto com o Aprígio, que é uma coligação aí que tem esses partidos, vou citar os partidos mais importantes, tem outros pequenos que eu não vou saber citar, mas no caso é o Podemos, o PT, o PCdoB, inclusive o PCdoB aqui dirigido pela Najara Costa, que foi a candidata a prefeita pelo PSOL numa importante campanha que fizemos em 2020. Ela, depois de muito criticar a velha política, criticar o prefeito Aprígio, enfim, foi para o PCdoB, saiu do PSOL e está apoiando o governo, está na Secretaria de Cultura, que é do PCdoB, enfim. E no PT houve uma ruptura muito importante, porque o PSOL Rede anunciou a candidatura da Nil Félix, que é uma dirigente do movimento ela é professora da rede municipal também, e dirigente do movimento de luta por moradia, que o MST, né, ela é candidata a prefeita, ela era pré-candidata a prefeita. E houve uma ruptura muito importante no PT, de setores que não concordaram com a frente que foi feita pelo PT junto com o Aprígio, Podemos, essa frente eleitoral que eles fizeram. Essa pessoa é a Dinha, que é uma dirigente do movimento de mulheres negras da cidade, né? Ela é assistente social, não aqui na cidade, ela trabalha em São Paulo, mas é uma dirigente importante do PT aqui dentro da cidade, e o Geru, que também, militante histórico do PT, rompem com o PT e vêm para o PSOL. A Dinha é a candidata a vice, junto com a Nil, candidata a prefeita pelo PSOL. Tem uma chapa de 13 vereadoras e vereadores, né? Tem uma bancada de mulheres dentre as candidaturas, e vamos enfrentar a candidatura. Vamos enfrentar nessa chapa de vereadores do PSOL, vereadores do PSOL, com a Nil Félix e a Dinha, a candidatura do Aprígio, que é o prefeito em exercício, um mega especulador imobiliário, que avançou demais na terceirização e privatização do serviço público. A gente já tinha aqui uma saúde administrada por organizações sociais, desde o governo do Evilásio, lá atrás, aprofundada pelo governo do Fernando Fernandes, e agora o Aprígio
aprofunda, mantém a privatização com um péssimo serviço prestado à população. Para vocês terem uma ideia, os equipamentos públicos de Taboão, eles são muito deteriorados, desde a escola, passando por postos de saúde, unidades do CRAS, e deteriorado do tipo muita goteira, piso estufado, parede rachada, mofada, é muito problema estrutural, porque não tem reforma, não tem investimento, né? E muita terceirização e privatização. Na educação, por exemplo, foi privatizada a merenda do ano passado para esse ano, e as assistentes de desenvolvimento escolar, que lutavam, inclusive, pela redução da jornada de trabalho, é uma luta importante do quadro de apoio, conquistado aqui pelas assistentes de desenvolvimento infantil. Em 2010, a jornada foi reduzida de 8 para 6 horas. Elas lutam, tanto as assistentes de desenvolvimento escolar, que foram colocadas na limpeza, junto com as PAPs, que ganham R$650 de salário, que nem é salário, não tem vínculo empregatício, é uma super exploração, sem nenhuma segurança do trabalho. E as auxiliares de classe, que é uma categoria de trabalhadoras e trabalhadores que trabalham junto com os professores, principalmente em salas que têm alunos atípicos, né, alunas e alunos especiais, que também estão com salário abaixo do mínimo. Esse setor foi todo para a EMI e ele privatizou essa função para as EMERFs, contratando uma empresa chamada Odin, os agentes de apoio escolar, né? E a empresa que é da alimentação é Star Nutri. São empresas que faturam milhões, né? Não sabemos quem são os donos, e que os trabalhadores têm condições de trabalho diferentes da prefeitura. Não têm estabilidade, estão sujeitos a uma pressão muito grande e, às vezes, com direitos a mais, como, por exemplo, o Vale Transporte, que a prefeitura não paga para o funcionalismo municipal, mas que essas categorias teriam, mas eles dão prioridade para trabalhar perto da escola, para não precisar gastar vale transporte. Então, assim, há um avanço muito grande na privatização do serviço público aqui por parte do Aprígio e do PT, que está nessa frente, está no governo e tem acordo com essas privatizações, enquanto a situação do funcionalismo é de completo escândalo, né? Trabalhadores, mais da metade do funcionalismo público municipal, ganha como salário base abaixo do mínimo, recebe um abono de complemento, mas abono que não vale quando recebe 13º, quando está de férias, ou quando pega uma licença médica. Tá? É uma irregularidade muito grande. Então, o Aprígio é esse candidato, mega especulador imobiliário, tem inúmeros apartamentos vendidos aqui no município. O outro candidato que volta é o ex-prefeito Fernando Fernandes. Ele vem candidato pelo PSDB. A outra candidatura e é interessante, porque o outro candidato é o Daniel Bogalho, que estava com o PSDB na eleição passada e agora está separado, vem com candidatura separada, e que o governador Tarcísio apoia, né? Tanto o Aprígio, que é esse o escândalo que a gente fala em relação a Najara Costa, né? Que foi apoiar o prefeito Aprígio, que tem o apoio do Tarcísio, assim como Daniel Bugalho, e outras candidaturas menos expressivas dentro do município. Mas a grande disputa vai ficar em torno dessas 3 candidaturas. 3 não, 4, né? Aprígio, Daniel Bugalho, o ex-prefeito Fernando Fernandes, e nós com a candidatura da Nil Félix e da Dinha Souza.